Olá, tudo bem, estudante? Eu sou a professora Ana Paula e quando eu estou aqui, eu também estou brincando com vocês. Mas não é uma brincadeira qualquer, né? A gente sabe que a gente vai aprender e brincar também, jogar. Você gosta de jogar, não gosta? Eu também gosto. Vamos para o nosso tema da aula de hoje? Missão matemática, montando gráficos para resolver mistérios. Você acha que figura conta alguma coisa? Visualmente a gente consegue interpretar um número, um dado? Você acha que a gente vai conseguir entender isso na aula de hoje? Eu acho que sim. Vamos ver o nosso desafio então? Como podemos organizar informações de um jeito fácil de entender? Será que dá para transformar dados em desenhos como colunas? E o que os gráficos podem nos contar sobre as coisas que vivemos no nosso dia a dia? Quando a gente fala de gráficos, de dados, de coluna, a gente busca responder uma pergunta e colocar essas respostas em gráfico. Dessa forma aqui, ó, entendendo esse conceito. A gente coleta os dados. O que seria essa coleta de dados? Uma pergunta que a gente tem interesse de responder. É o ato de perguntar ou observar algo para descobrir informações. Quando a gente vai trabalhar com muitas informações, ou seja, com muitas respostas, a gente tenta organizar isso em uma tabela. Porque se for, por exemplo, muitas pessoas para responder essa pergunta, você não vai saber organizar isso, né, na sua cabeça e dar um resultado. Por exemplo, perguntar aos colegas aí da sua sala, qual é a cor preferida? Se na sua sala tem 40 alunos, você vai lembrar das respostas dos 40 alunos? Por isso a tabela. Ou outra pergunta, quantos irmãos você tem? Então nós temos 40 alunos, você fez aí essa pergunta. Quantos irmãos você tem, João? Quantos irmãos você tem, Patrícia? Quantos irmãos? Até chegar aos 40 alunos, 40 colegas da sua sala. E daí, guardar isso tudo na cabeça é bem complicado. Nós colocamos, então, esse registro na tabela. Quando a gente vai classificar, o que é classificar? Analisar quantos irmãos tem. A maioria tem 2 irmãos, a maioria tem 1 irmão, né? A gente consegue fazer essas inferências, essas observações, analisando os dados na tabela. A gente vai fazer uma classificação. Quantos tem irmãos? Só 2 irmãos? Quantos tem só 1 irmão? Né? E aí a gente consegue ver isso através dos números. Então, após colher as informações, organizamos os dados por categorias. No nosso caso aqui, quantos tem irmãos? Mais de 3 irmãos? Ou 1 irmão, isso aí seria nossas categorias. Como agrupar todos que preferem a cor azul, vermelho, né, etc. Aqui no nosso caso, está dizendo que essas aqui são as categorias. Azul, vermelho, amarelo, né, por exemplo. Bom, aqui eu tenho uma tabela, consegue observar? E aqui eu tenho para responder uma pergunta. Eu tenho as turmas aqui, ou seja, eu fui lá no 2º ano da turma A e perguntei aqui, ó. Quantos gostam aí de laranja? Quantos gostam de banana? Quantos gostam de maçã? Consegue perceber? E aí eu coloco as respostas aqui. Depois eu fui lá no 2º ano da turma B. Coloquei também as mesmas respostas. Deu aqui alguma quantidade que a gente vai ver na tabela seguinte. E aqui eu já fui no 2º ano C. Então são 3 turmas do 2º ano. Eu tenho 3 aí possíveis respostas com categorias diferentes. Conseguiu observar? Aqui, as frutas são as categorias. E aqui, ó, onde eu coletei os dados. Olha só, a minha pergunta para descobrir isso foi: qual é a fruta preferida das turmas? Então, essa foi a minha pergunta. Olha, isso aqui é uma tabela, quando a gente tem ali só a fruta e só um ano, a gente chama de tabela simples, né? Se eu tenho aqui, ó, somente esta coluna e esta coluna, significa uma tabela simples. Uma pergunta, uma resposta de uma turma. Mas quando eu coloco aqui, ó, mais turmas, eu já coloco aí uma tabela dupla, né? Então tem mais informações que eu posso retirar dessa tabela. Bom, então tabela simples e de mais dados.
é como uma listinha organizada onde colocamos as informações para ficar mais fácil de ler e de comparar. Tabela dupla entrada. No nosso caso, a tabela dupla já é as 3 turminhas aqui, tá? É uma tabela com 2 informações ao mesmo tempo. No nosso caso, a nossa tabela vai ter 3 informações ao mesmo tempo, tá? 3 turmas, 3 categorias, né? 3 frutas aí. Por exemplo, podemos ver qual é a fruta preferida dos colegas por turma. Então, eu tenho 2 observações aí para fazer. A fruta e por turma. Vamos ver como fica isso em um gráfico? Então tá, vamos lá. Vou provar para vocês que tem como visualizar isso. Olha só, eu tenho a tabela preenchida, que são os dados que eu colhi, já tenho as respostas. Segundo ano B, A, laranja, são 9 pessoas que gostam. Segundo ano B, a laranja, são 5 pessoas. E segundo ano C, a mesma laranja, né, a mesma fruta, 4. Então, os gráficos de coluna. Aqui, ó, observa. Opa, deixa eu voltar aqui, só um minuto. Eu cliquei antes aqui. Bom, observa que aqui, ó, eu já tenho os meus dados colhidos com as minhas respostas. Então, o gráfico de colunas, existem vários tipos de gráfico. Aqui o meu é de colunas, assim, ó. Aliás, de barras, né? Colunas também. Bom, aqui no meu gráfico eu já tenho uma informação. Para que servem os gráficos? É como um desenho com barrinhas que mostram quantas vezes algo apareceu. Quanto maior a barrinha, mais gente escolheu aquilo. Vamos ver a barrinha maior? Olha, eu tenho aqui, ó, a barrinha maior. Vamos na sequência aqui, A, B, C. Ó, A, B, C. As turmas. A, B, C. A, opa, eu pulei um ali, né? Eu fui já no grandão. A, B, C. Nós vamos fazer 2 observações. A primeira, qual é a fruta que venceu em todas as turmas? Pelo gráfico, você consegue visualizar? Ó, a turma escolheu pelo gráfico aqui, ó, a maçã. A maçã é preferida entre todos, tá vendo? E qual turma é essa? A turma B, aqui, ó. Mais gostam de maçã. Então, a turma B, que mais gosta de maçã, foi a que mais recebeu aí, né? Bom, a turma que menos gostou de alguma fruta. Qual a fruta que menos foi respondida? Então, nós temos que olhar aqui o menor gráfico. Eu creio que o menor gráfico é esse, né? E qual é essa turma? É a turma C, tá vendo? Menos gosta de laranja. Aqui eu fiz somente algumas das perguntas, mas existem várias aí que a gente pode fazer essa inferência, certo? Então, se a gente consegue visualizar isso em um gráfico mais rápido, né? Imagine, então, se eu fizer com uma quantidade maior de resultados e tem um gráfico que compila todos esses dados, reúne todos esses dados. Fica mais fácil de entender. Já pensou quando o IBGE bate ali na porta e faz um monte de questões? Cada questão tem um resultado, tem um gráfico. Fica mais fácil de analisar, não é mesmo? Então, quando a gente trabalha com grande quantidade, volume grande de dados, é mais fácil fazer um gráfico, que a interpretação fica muito melhor. Vamos jogar, então, e compreender isso em um jogo? Então, tá. Chegou a nossa hora, não é? Então, vamos jogar. Aqui, a gente vai compreender alguns gráficos de maneira bem simples e visual, respondendo essa pergunta. Aqui está perguntando o seguinte: quantas crianças já se vestiram de vampiros? Né? A festa ali de Halloween teve várias fantasias. Ele quer saber quantas crianças já vestiram de vampiro. Fizeram essa pergunta, né? E aí pegou uma quantidade, 10 crianças, olha só. 10 crianças responderam. E a de vampiro tá aqui, né? Parece também a fantasia de vampiro. Bom, quantas crianças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu contei. Mas se eu visualizar aqui a coluna do vampiro e já chegar num número bem mais rápido, não é? Por isso que o gráfico, ele nos auxilia na resposta rápida. Então, 8 crianças, certo? Eu vou pôr a resposta 8. Bom, nós temos aqui, ó, 10 questões. Eu fiz somente a número 1.
Você aí de casa vai continuar respondendo as questões que analisam o gráfico. Vai vir tabelas aqui também, tá bom? Porque o nosso conteúdo é sobre gráficos e tabelas, né? E quando a gente fala de gráficos e tabelas, a gente está falando de probabilidade. Ali a gente pode fazer algumas inferências. Qual é a possível próximo ano? Será qual fantasia que vai ganhar? Será que é a mesma? Será que eles preferem mesmo somente a fantasia de vampiro? Então, essas inferências é a provável resposta que a gente também pode inferir. Você sabia que isso acontece muito no clima? Eles pegam os vários dados que temos do clima, colocam aquilo ali numa tabela, num gráfico, e pode aí visualizar um possível clima, o tempo, no próximo dia, na próxima semana, né? Então, isso aí também é uma probabilidade, feita através de gráficos e tabelas. Bom, então, o que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Já estamos partindo para o finalzinho, não é mesmo? Aí está o QR Code, dá uma escaneada, né, para você encontrar esse jogo, que vai dar direitinho lá. Ou então, você busca aqui, ó, o endereço, caso você esteja no computador, você vai chegar também nesse jogo, certo? Bom, nós aprendemos então que os gráficos nos auxiliam a respostas mais rápidas sobre um determinado questionamento e que as tabelas nos ajudam aí a organizar essas respostas. A gente coloca ali os números que vai nos fazer então chegar a esses gráficos. Sem a tabela, não tem como fazer os gráficos. Uma coisa depende da outra. Depois dessas duas imagens, né, a gente pode fazer inferências de probabilidade, possíveis acontecimentos, possíveis ocasiões, né, através dessa probabilidade. Fico por aqui então, até a nossa próxima aula. Tchau!